Olá, como vocês estão? Esta é a série Quatro Estações, onde eu abordo o livro dos Salmos. Hoje falarei sobre o Salmo de número 6. O Salmo 6 é o primeiro de um total de 7 de uma classe chamada de Salmos de Penitência. São salmos que expressam essencialmente arrependimento e tristeza por pecados cometidos. Este salmo parece não estar relacionado a nenhum período específico da vida de Davi, mas acho que pode ter sido escrito em sua velhice, pois ele cita a situação dos ossos e, de certo modo, fala da proximidade da morte ao relatar sobre sua enfermidade. Com relação a esta enfermidade, não há nenhuma certeza, mas provavelmente este mal não era proveniente de ferimentos em batalhas, talvez fruto de algum tipo de doença grave. Este salmo tem duas implicações teológicas bastante interessantes para todo cristão. A primeira é a de que Deus era o responsável pela enfermidade de Davi. Davi tinha sua aflição como um castigo divino por causa de seus pecados. Havia uma íntima conexão entre as enfermidades físicas e os pecados no pensamento dos hebreus. As enfermidades eram consideradas resultado da ira de Deus. Davi não censurava Deus por isso. Ele até mesmo considerava como justa a aflição, pois reconhecia que havia provocado a ira divina. O mais importante para ele era clamar ao Senhor por misericórdia diante da morte iminente. A Bíblia nos mostra que uma enfermidade não é necessariamente um castigo divino pelo pecado pessoal. Entretanto, há alguns casos em que a doença pode ser vista como uma espécie de disciplina manifestada para trazer o errante de volta a Deus. Outra implicação teológica neste salmo se refere à percepção dos hebreus quanto à durabilidade da alma. Por que Davi ficou tão amedrontado ante a morte, portando-se como se nada houvesse para esperar além deste mundo? Na doutrina dos hebreus, não havia nenhuma noção sobre a sobrevivência da alma pós-morte. Essa doutrina inicialmente apontava simplesmente para o túmulo. Ainda não havia uma noção desenvolvida sobre a revelação de Deus quanto à vida eterna. Eles ainda não tinham a consciência da imortalidade da alma, assim como até hoje muitos ainda não têm. Tanto os que creem, os justos, quanto os que não creem, os ímpios, para eles haverá segmento de vida, mas com destinação diferente. Davi pede que o Senhor não o repreenda, nem o castigue, e pede por sua absolvição, se justificando em suas condições física e mental abaladas. O sofrimento não atinge simplesmente uma dimensão da pessoa, tipo apenas a área física, ou apenas a área psicológica, ou apenas a área espiritual. Ela envolve o ser humano como um todo. Davi não queria morrer, mas o seu corpo desgastado já não tinha mais vontade de lutar. Então ele pede a cura, pede por uma nova chance. Cansado de sofrimento, ele entende que o castigo já foi suficiente. Haveria esperança de recuperação? Haveria uma luz no fim do túnel para seus enevoados olhos enxergarem? Somente Deus pode levantar alguém assim do leito. Como se não bastasse as enfermidades físicas e o abatimento da alma, junta-se a elas o oportunismo dos inimigos. Davi toma consciência de que, mesmo em meio à luta, os inimigos não lhe dariam descanso, não havia misericórdia neles. Meus queridos, Deus responde às orações. Este é o motivo pelo qual continuamos a orar.
Com a presente misericórdia de Deus, Davi se sente restaurado, renasce para a vida. Davi teve livramento duplo, tanto da enfermidade quanto de seus inimigos. Deus não é Deus indiferente, é que às vezes a bênção envolve a maturação do tempo. Como particularidade final, deve-se considerar que este salmo não foi composto todo de uma vez. Perceba que Davi passa 7 dos 10 versículos falando sobre suas dores. Nos 3 últimos é que ele exalta a Deus em sua providência. A parte final, os 3 últimos versículos, provavelmente foram escritos após Davi ter recebido a resposta divina. Isto explica porque ele junta a dor à alegria que experimentou posteriormente. Não há nada mais gratificante do que ter uma bênção concedida, uma cura recebida, um livramento concretizado. O Senhor age, o Senhor faz, o Senhor realiza. Então, somente creia. Amém? Aguardo vocês na próxima estação.